Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre spin-off. Então você já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa um like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal o YouTube vai te avisar. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você, certo? Lembrando que toda vez que você ativar o sininho existem três opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que o YouTube vai entender que você curte os vídeos aqui deste canal e sempre irá recomendá-los para você quando tiver vídeos novos, claro. Beleza? Pessoal, o papo de hoje é sobre spin-off. Você sabe o que é spin-off? Não sabe? Então, eu trouxe uma colinha aqui que a definição de spin-off. Spin-off também é chamado de derivagem. É um termo utilizado para designar aquilo que foi derivado de algo já desenvolvido ou pesquisado anteriormente. É utilizado em diversas áreas, como em negócios, na mídia, em tecnologia, etc. E no nosso caso, literatura, certo? Pessoal, basicamente, um spin-off é geralmente contando uma história a parte de uma saga de livros, certo? Por exemplo, quem curte Crepúsculo sabe que surgiu um spin-off. Ia surgir outro spin-off, certo? Mas na verdade surgiu dois spin-off, na verdade. Surgiu o primeiro spin-off, a breve segunda vida da fulaninha lá, que eu não lembro o nome, que ela apareceu no filme Eclipse. Lembra uma menina lá que teve a guerra lá entre os lobisomens, os vampiros criados lá da vilã do filme. Aí teve uma menina lá que ela não tava querendo lutar, né? Então até os Cullens ia meio que adotar ela. Só que aí como que é? Os Volturi, né? Apareceram lá e não deixaram e mataram a menina, tal. Então, basicamente este livro, esse spin-off, conta a versão dela. Não sei se é na primeira pessoa, se é na terceira pessoa, mas esse é um spin-off, certo? Iam criar o Sol da Meia-Noite, que era a história de Crepúsculo, só que na visão de Edward, certo? Também, só que foi hackeado o computador da moça lá, no caso, então ela desistiu. E pelo jeito desistiu porque não criou mais. Entretanto, esses tempos, uns anos atrás, fez 10 anos do lançamento do primeiro livro, Crepúsculo, da saga, certo? E eles criaram um spin-off, que era Vida e Morte, que era a mesma história de Crepúsculo, só que no caso o vampiro era a moça e o humano era o rapaz. Então era a mesma história, só que com papéis invertidos, entendeu? Então basicamente esses são os spin-offs da saga Crepúsculo, certo? No Percy Jackson também teve um manual de semideuses, certo? Teve algumas histórias aí, teve algumas crossover, né? Que fala que teve a junção de Percy, porque o autor ele escreveu sobre mitologia nórdica, sobre mitologia egípcia e sobre a mitologia grega, certo? Então nesse meio tempo teve o Chase lá da mitologia nórdica, teve um outro rapaz também lá da mitologia egípcia, e o autor ele teve livros que ele juntava os personagens principais de cada saga, entendeu? Então isso já não é um spin-off, isso é um crossover, certo? Crossover é muito conhecido da série, certo? Outra saga também que teve spin-off foi o caso do Harry Potter. Apesar do spin-off dois dos spin-offs conhecidos não foram criados pela autora. São dois. Parece que são dois. Não foram criados pela autora, mas contam histórias
que é muito conhecida do universo Harry Potter e provavelmente teve autorização da autora, certo? O primeiro spin-off que teve foi Animais Fantásticos e Onde Habitam, que a autora gostou tanto que ela está roteirizando uma nova série, certo? Já teve o primeiro, Animais Fantásticos e Onde Habitam, e o segundo, que é Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, certo? Não sei, não manjo muito de inglês, só que assim, teve os spin-offs, que foi Animais Fantásticos Onde Habitam, que foi um outro autor, que eu não lembro o nome agora, que criou. Teve os contos do Bardo lá, que aparece no 7º filme, certo? Foi criado pela autora, tanto criado como as ilustrações também foi pela autora. E o terceiro, que é um manual de quadribol, entendeu? Até eu lembro que numa época, uns anos atrás, tinha um box desses livros disponíveis no Mercado Livre. Não, só que depois eu fui procurar, não encontrei. Entretanto, gente, esses são os spin-offs, certo? Mais conhecidos, assim, entendeu? Provavelmente deve ter os spin-offs da saga do egípcio, do autor de Percy Jackson, e também da saga nórdica, que o autor ele é bem vidrado nessa questão de mitologia, certo? Eu tenho interesse de fazer spin-offs. Um spin-off da minha saga de O Último Herdeiro já está escrito. Eu até também vou falar dele aqui no quadro meus trabalhos, certo? Mas isso vai ficar futuramente, entendendo? Mas o que acontece, gente? Spin-off é muito interessante. Mas quando eu devo escrever spin-off da minha história? Quando, gente, quando você vê que a sua história tem uma relevância, certo? Tem alguns elementos relevantes, mas que não são o ponto central da história. Por exemplo, tem um personagem secundário que aparece na história, mas é um personagem muito legal, entendeu? É um personagem muito... ele é relevante na história, porém ele não é o centro da história. Um exemplo do meu livro O Último Herdeiro, tem um grupo de defensores dos personagens principais, que é chamado a Defesa da Herança, certo? Esse grupo. O que acontece? Renato, eu vou contar porque assim, é contado meio que resumidamente no livro, como eles foram formados. Entretanto, eu tive a ideia de fazer o quê? Vou criar um livro contando a história da formação, onde não tem último herdeiro, onde não tem guardião, pode até ter, mas o ponto central vai ser a formação, encontrando os membros, encontrando os primeiros membros, a primeira geração, entendeu? Outra questão também, você faz toda uma trilogia, um exemplo, faz uma trilogia, mas como começou essa história? Você pode fazer um derivado, a origem, entendeu? Por exemplo, outro derivado que eu fiz assim, elementos da herança, porque na minha história tem muitas armas místicas, tem muito baú, tem muita coisa, tem muito elemento que é incluído na história. Então eu fiz um spin-off onde conta a história da criação daqueles elementos, entendeu? Também vou fazer o Último Herdeiro, a origem, que é contando quando nasceram os primeiros herdeiros, quando foi criados os elementos, quando surgiram os poderes, o porquê que surgiu os poderes, entendeu? Tudo pode ser, só que se incluir na saga principal ficaria muito maçante. Então tem a saga, isso não vai, o que não é contado na saga não vai alterar, entendeu? Na saga principal, mas para quem tiver interesse e quiser ler, vai ter livros contando essas histórias paralelas, entendeu? Contando essas histórias à parte no próprio livro, porque é uma história muito extensa que daria um livro, mas que para incluir na saga principal não teria tanto crédito. Então, ou seja, você pode criar o livro esses livros entre as sagas, ou depois que você concluir toda a saga, você pode criar esses spin-offs, entendeu? É diferente quando, por exemplo, eu vi agora que vai sair Vai Que Cola 2, o começo. Isso já não é um spin-off, entendeu? Isso não é considerado nem uma sequência, porque eles contaram o filme, tem os personagens principais, mas vai contar a origem, então não é considerado spin-off, sendo pelo fato de ter Vai Que Cola 2, entendeu? É aquele negócio,
teve o Rei Leão. Não tô falando do filme que saiu agora, tá? Tô falando do desenho. Saiu o Rei Leão 1, aí saiu o Rei Leão 2, o Reino de Simba. Aí eu não assisti o 3, mas parece que o 3 não é uma história, é meio que eles contando, é meio que o Timão e o Pumba dando uma narrativa que não tem muito a ver com a história, mas é considerado mas eu acho que fizeram aquilo mais para ter uma trilogia. Entenderam? Captaram? Então basicamente spin-off, mas eu falo assim, Renato, é obrigatório spin-off? Não é obrigatório spin-off, gente. Spin-off você faz se você quiser, entendeu? Agora não adianta fazer, e lembrando, spin-off é um livro, entendeu? Um livro, não tente fazer uma trilogia de spin-offs, isso não existe, certo? Que nem tem, o meu livro vai ter 3 spin-off, mas nenhum tem ligação com o outro, entendeu? Porque senão já não seria spin-off. Você pode fazer um conto de spin-off. Você pode incluir vários contos também. Você pode fazer um livro de conto que pode ser spin-off, tipo assim, histórias paralelas. O Percy Jackson teve isso. Teve várias histórias, teve vários contos que o autor que tinha, o Percy Jackson no caso, que eram histórias curtas e ele compilou tudo em um livro, só que virou um spin-off. Entendeu? Histórias paralelas também. Então basicamente isso, gente. Spin-offs são livros derivados. Você pode escolher fazer de um personagem. Se você isso vai do autor. Se o autor achar algo relevante na sua história que merece um livro, um spin-off, uma história própria, você pode fazer. Mas claro, gente, tente fazer tudo em um único livro, porque senão já não vai ser, né? Já não vai ser um spin-off, já vai ser uma história, tudo, entendeu? Que nem eu tenho um livro que tem a história, que vai contar a história da espada lendária, entendeu? A história do caçador, entendeu? Você pode, se você tiver mais de uma saga e quiser fazer um crossover, você pode juntar os dois heróis num livro só, entendeu? Você pode fazer crossovers, certo? Lembrando que crossovers também você não precisa fazer uma trilogia de crossovers, entendeu? Mas basicamente isso é spin-off, certo? Se você gostou desse vídeo, pessoal, já deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todo mundo e chame o pessoal para se inscrever no canal Escritores Ecléticos, esse canal que está crescendo cada vez mais, ultrapassando as fronteiras do nosso país, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido, certo? Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!